Rapaz, hoje teve uma notícia, assim, eu não vou dizer que é a melhor notícia do mundo, mas dentro do cenário que a gente está envolvido, a volta de David Duarte pode ser considerada uma coisa positiva, né? Então eu queria que vocês se pronunciassem sobre isso e se vocês têm temem de alguma maneira, né? Jogar contra o Flamengo com o David. Seria pior jogar com o David sem ritmo, voltando de lesão, com menos ritmo, ou jogar com o Fred Lippert, que é um garoto de 18 anos nessa fogueira. Aí eu quero que vocês respondam. Eu vou começar com o Ivan Dias Marques, vou dar essas honras da casa para ele, viu, Luiz Teles? Para começar por ele, e aí na sequência a gente debate, tá? Vamos lá. Eu achava, vamos falando do Bahia, eu achava que ele não iria escalar os dois garotos. Ele não vai, né? Escalar os dois garotos, Fred e Luiz Gustavo. A não ser que ele optasse por escalar Rezende de lateral esquerdo e liberasse lá na ponta esquerda ou o Zé Guilherme ou o Iago Borduc. Eu acho que mais o Zé Guilherme. Iago Borduc tá meio sumidão e deve ficar sumidão há algum tempo, né? Eu acho que só nessa possibilidade ele escalaria os dois garotos. Caso o David Duarte tenha condição, eu acho que aí já há uma possibilidade dele escalar junto com o Luiz Gustavo e o Rezende na lateral esquerda, ou a dupla David Duarte e Rezende. Nesse caso, eu acho até menos possível David Duarte e Rezende, porque como ele vai ter um zagueiro experiente, ele vai poder escalar um garoto do lado e manter Rezende ali, porque Acevedo tem saído todo o jogo, né? Acevedo não tem aguentado os 90 minutos, às vezes por questões, na grande maioria das vezes, por não aguentar o ritmo dos jogos, das partidas. Acevedo é um cara que se desgasta muito, e contra um Flamengo que a tendência é que se desgaste bastante, ainda mais eu acho que ele vai preservar Rezende para entrar no lugar de Acevedo no segundo tempo e manter a pegada do meio campo. DVD não podendo jogar, eu acho que ele vai de Rezende. Rezende está garantido na zaga. Não sei se como, vamos dizer, quarto zagueiro ou como esse falso lateral. Por que eu digo assim, o falso lateral? Porque sem Juba, eu imagino que para tentar manter uma organização que ele não conseguiu ter contra o Botafogo, Rogério vai voltar aquilo que ele conseguiu fazer no início do ano, que é escalar Gilberto para fazer essa saída pelo centro como um falso volante, vamos dizer assim. Gilberto chegou a fazer isso alternadamente com Juba no início do ano. Era um jogo Juba fazendo, outro jogo Gilberto fazendo. Por isso até que era escalado Arias junto com Juba e Gilberto junto com Iago Borduc, para manter, inclusive, essa forma do Bahia jogar. E eu acho, aí alguns torcedores devem estar se perguntando, mas e por que ele não fez isso contra o Botafogo? Eu acho que a partir do momento que Arias toma o cartão amarelo, ele não iria colocar Gilberto em campo para não correr o risco de perder um segundo lateral direito, já que Gilberto estava pendurado. Então ele resolveu segurar, né? Estava vendo a arbitragem como estava, ele resolveu segurar, tentar armar o Bahia de uma outra forma, para preservar Gilberto para esse jogo. Então acho que Gilberto esses dias está voltando a treinar dessa forma, para que o Bahia consiga jogar de uma forma semelhante ao que vinha jogando, só invertendo o lado da base, do lateral que fica como base. E aí eu não enxergo, sinceramente, nem Zé Guilherme, nem Iago Borduc ficando como essa base, né? Quando o Gilberto fazia esse papel no início do ano, se eu não me engano, era Rodrigo Nestor que ficava um pouco mais às vezes, né? Ou o próprio Acevedo. Rodrigo Nestor está suspenso, né? Borduc atuava praticamente como um ponta nesse esquema. Então, eu não imagino que ele vai. Primeiro que talvez, pelo que a gente está vendo de Zé Guilherme, a gente viu muito pouco, mas pelo que a gente está vendo, ele tem uma dificuldade defensiva. Zé é um lateral muito vertical, muito agudo, né? Um lateral que tem facilidade de chegar na frente, que tem velocidade, tem potência física, mas mostrou algumas dificuldades defensivas, sobretudo no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo. Então não sei se Ceni vai confiar em Zé Guilherme para ser esse lateral base. E além de tudo, o fato dele não ter ponto esquerda, nenhum ponto esquerda agudo, e o ponta direita agudo, que é Ademir, não tem a possibilidade de jogar mais do que 45 minutos,
eu imagino que ele precisa de algum ponto um pouco mais agudo. E aí eu imagino que ele realmente possa utilizar o Zé Guilherme lá na frente, né? Já que ele não vai utilizar os garotos da base, ele teria um ponta mais agudo com o Lian, por exemplo, ou com o próprio Furquinha, ele não vai usar nenhum dos dois, a gente sabe disso. Então, nessa organização, porque é tudo uma questão de equilíbrio, né? Ele precisa equilibrar, o Bahia precisa equilibrar os setores para que o time funcione. Então, nesse puxa daqui, nesse cobertor curto, eu acho que ele vai optar por Rezende realmente mais fixo, vai espetar Zé Guilherme para que Gilberto possa fazer esse papel. E aí, a entrada de David Duarte, eu acho que o fato dele ter ficado pouco tempo afastado, talvez não sinta tanto assim o ritmo de jogo, não precise de tanto tempo treinando com o grupo para voltar a ser titular. Então eu acho que ele estando em condições aí de pelo menos atuar, nem que seja 60 a 70 minutos, ele vai para o jogo. Ítalo Abreu mandou R$10. Qual a dupla de zaga domingo? Porra, Mingo boa não pergunta. joga. Seria bom se fosse Mingo. Mingo Eu não acho que joga. vai ser Já David Duarte e Rezende ou Luiz Gustavo, né? É isso aí. David Duarte tá em condição de jogar 90 minutos, velho? Vocês acham que ele tá? Não sei. Não, Essa é a minha grande Fred, dúvida, é essa, velho. é a dúvida. Vai ser essa dúvida até. Pode até ser domingo. que não seja dupla, pode ser trio de zaga. Pode ser a o gente não trio sabe. também. Pode ser o Pode. trio, é. Então, Eu não duvido Inclusive, que eu isso aconteça. eu aposto muito mais no trio de zaga do que. É. a- Eu também aposto. também. Fred pela direita, David centralizado sem fazer muito esforço, só saltando. Só ali na pra contenção. tirar. E aí do lado esquerdo, Rezende ou Luiz Gustavo. Vamos lá. Você apostaria em quem, Nego? Rezende ou Luiz Gustavo? Eu acho que ele vai de Rezende. Eu acho que ele vai de Também Rezende. Ele acho. gosta muito, Não. ele gosta muito de Rezende, da experiência de Rezende. Essa questão do David Duarte é uma incógnita, assim. Eu já comentei, tá passando também no canal do PUC, então a galera que acompanha sabe. Foi a lesão mais leve, né? Dos machucados, foi a lesão mais leve, foi a de David Duarte. Desejavam que a lesão do Caio Alexandre tivesse sido do David Duarte, né? Mas não foi. E acabou acontecendo do David se recuperar mais rápido. Contudo, o cronograma do David era voltar só no Bavi. Mas a necessidade, né? Treinou normal com o grupo hoje. Em um cenário normal, ele não iria para o jogo de domingo contra o Flamengo, mas eu não duvido dele aparecer, não. Não duvido, a lesão não foi das piores, não ficou tanto tempo parado. Não duvido dele aparecer entre os titulares o David Duarte, não. Mas só o técnico Rogério Ceni para saber. Como é uma questão fora, que foge, né? Foge um pouco do que acontece com o Bahia. Ter dois garotos, eu não consigo apostar em dois garotos, por mais. Eu não consigo apostar em Fred e Luiz Gustavo fazendo a dupla de zaga. Meu palpite antes do David Duarte era Fred e Rezende fazendo essa zaga do Bahia. Exato. Agora, com a volta do David Duarte, pode acabar começando a partida. Aí só o Rogério para explicar, mas pode ser que seja o David e o Luiz Gustavo, ou o David e o Rezende, ou o David, o Luiz Gustavo e o Rezende jogando como lateral esquerdo, e o Iago Borduque um pouco mais avançado. Enfim, tem N possibilidades aí, mas o Rezende para mim vai ser titular. Também acho. É isso. Só acho que é uma realidade. Se a Acevedo fosse mais alto, né? Se a Acevedo tivesse mais estatura, talvez fosse uma possibilidade também colocar ele na zaga, mas eu acho que a estatura de Acevedo acho que acaba não ajudando. Eu só acho que não, porque não tem volante, né? Não tem o Caio Alexandre, então ele tem que fazer a dele de volante, retornando, então... Exato. Ele já usou o Acevedo nessa posição ao longo da temporada, já treinou com ele ao longo da temporada, mas o problema é que ali ele tinha Caio Alexandre disponível, né? Para jogar. Sim. O próprio Rezende para jogar como volante, né? No momento que ele tinha jogadores pela esquerda, agora não. Agora ele tá sem ninguém. Eu achei a informação aqui, acho até pertinente de alguns jogadores até usar isso como um pouco de motivação. Caso o Flamengo vença amanhã, se torna a maior sequência de vitória contra um outro time no Brasileirão. Chega a 11 triunfos contra o Bahia. No caso, o Flamengo venceu os 10 últimos jogos contra o Bahia. Vencer da manhã se torna o time que mais venceu outro time na história do Brasileirão, domingo.
Tá na hora, né? Isso é nossa última vez foi em 2019, né? É impensável. Em qualquer time, em qualquer confronto. Gilberto, com aquele gol de 3 gols. 3-0. Poxa, muito tempo isso, já. em qualquer duelo da Série A hoje é algo impensável, assim, é algo totalmente fora da curva. E é totalmente casuístico também. Assim, Teles acompanha as estatísticas aí, o Bahia teve a pique de vencer vários jogos e empatar também, mas infelizmente o acaso leva a derrota, levou a derrota, né? Então, assim, isso aí é um número emblemático, forte, causa impacto, mas se tem uma coincidência no mundo é essa aí, velho.